Vós todos sois irmãos e irmãs. Para esta aula, nós acolhemos carinhosamente a presença de Dom Ricardo, que ministrará com esse momento tão especial para nós. Vamos acolher. Então, para quem não sabe, Dom Ricardo, ele é o nosso secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por isso acolhemos com muita alegria este momento muito especial. Boa noite a todos e a todas. Sem mais delongas, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Temos uma belíssima oportunidade nessa quaresma de aprofundar esse tema de amizade social, que no fundo é uma grande proposta de Francisco, né? Fratelli Tutti. É uma belíssima obra, eu digo, de reflexão sobre quem somos nós no momento atual na humanidade, como igreja. Qual é o nosso papel, onde estamos e como devemos nos portar diante deste mundo que está aí. Então, quando vocês sabem muito bem que a campanha ela é um processo de 2 anos que antecedem sempre, tem discussões, tem aprofundamentos, se forma equipe, são comissões. Então agora no próximo Concílio Permanente, no dia 12, 13 e 14, nós já estaremos escolhendo o tema da campanha de 2026. E dessa forma já começa a se preparar esses temas com antecedência. E eu já acho que nós já estamos atrasados. Acho que na experiência que eu estou tendo a partir do ano passado e agora, nós devíamos mais ou menos já ter os temas dos 4 anos da gestão quando é eleita. E aí daria para aprofundar um pouco mais algumas dimensões. Por que eu digo isso? Porque é sempre um desafio trazer essa reflexão para o Brasil todo, e principalmente num momento em que nós temos muita polarização, muitas críticas. A campanha foi tema de vídeos, de teses e doutorados daqueles que não gostam dela, para explicar que esta campanha ela não ajuda, ela atrapalha. Mas, como dizia minha avó, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então nós vamos continuando, porque sabemos, são 60 anos, povo de Deus, 60 anos que o Brasil reflete durante a quaresma um tema que toca o mundo. Eu diria, sem sombra de dúvidas, que é o país que mais vive originalmente esse tempo de preparação para a Páscoa, porque une fé e prática, une a nossa espiritualidade quaresmal com uma oportunidade de transformação social. Isso é uma bênção. Eu diria assim, são poucos os que têm a oportunidade no mundo inteiro de unir essas duas realidades, que na verdade são uma só. Se você ler o Evangelho, não tem como a fé sem obras. E é a nossa oportunidade de mostrar, de alguma maneira, para o Brasil todo, algum tema que precisa ser melhor refletido. Com a questão da Covid, com a questão das polarizações, os bispos foram percebendo que esse seria um tema importante para esse tempo agora. Até para pensar um pouco em perdão, em reconciliação, aproximação. A amizade é um tema muito próprio do brasileiro. Quem de nós não tem amigos? Quem de nós não fez experiência de amizade? É algo muito forte no Brasil. E é um tema que nos ajuda, de fato, a aproximar as pessoas, a nos tornarmos mais afáveis uns com os outros e, de alguma forma, tentar superar esse espírito de violência, de haters que nós estamos vivendo. Hoje todo mundo sonha em ser um hater para ganhar aplausos e likes. E isso é um perigo muito grande,
porque ao meu ver, eu que sou teólogo moralista, sou formado em teologia moral, ao meu ver isso vai mais para um desvio do que um propósito, né? Uma pessoa que tem prazer de desconstruir, derrubar, humilhar os outros, ela está precisando de tratamento. Enfim, a amizade social está baseada, portanto, na grande proposta do Papa Francisco, de uma fraternidade que seja capaz de olhar o outro além dos muros geográficos, além dos nossos territórios. Quem é essa humanidade? Essa humanidade, todos somos irmãos e irmãs. Essa é a grande proposta, é olharmos as pessoas não como inimigos, não como nossos competidores, não como aqueles que vão nos atrapalhar na nossa performance no mundo midiático, mas são pessoas com dignidade. Por isso eu trago em primeiro lugar, pode ir para frente, eu trago em primeiro lugar exatamente essa proposta que o próprio Papa, no início da Fratelli Tutti, no número 5, relembra, que é o encontro com Hamad Al-Tayeb, e onde eles assinaram um documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Isso foi em Abu Dhabi, 4 de fevereiro de 2019. A frase que eu destaco: Deus que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e a espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Se pudéssemos olhar a história da igreja, nós vamos ver que, de alguma forma, essas duas perspectivas, a dintra e a destra, sempre estiveram presentes. Nós vemos claramente ali entre os primeiros cristãos, que inclusive foram perseguidos, os mártires, sofreram exclusão social por serem cristãos, mas que também foram envolvidos, e aí pegamos São Paulo, envolvidos numa dimensão de ir até o outro, de ir até outros povos, de levar este evangelho de fato a toda a criatura, entenderam plenamente o que significava isso, e foi então essa aproximação com culturas diferentes, com grupos diferentes. O nosso cristianismo começa exatamente com a experiência humana de romper muros e barreiras para encontrar os gentios, os romanos, os judeus, todos aqueles que de alguma forma nas suas próprias culturas começaram a descobrir esse Deus desconhecido, que São Paulo é o protagonista desse processo. Então essa tensão entre igreja adintra e adestra sempre esteve presente na nossa história. Algum momento na história isso foi muito mais tenso, inclusive com guerras e conquistas, né, nessa área. Outros momentos isso foi mais ameno, mais tranquilo, mas de alguma forma jamais poderemos tirar essas duas perspectivas, que revelam uma única perspectiva, que é: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ao mesmo tempo voltarmos para nós, sempre rever essa igreja que atua, que cresce, que amadurece, como filhos e filhas, em comunidade, eclésia, por isso as duas palavras, eclésia, né? Essa assembleia que se reúne, se conhece e vai além de um mero grupo, de uma mera ONG, de uma associação, mas de fato se identifica na mesma fé. E como isso tem incidência sobre o mundo, sobre o social, sobre os outros povos. Isso faz parte inerente da nossa fé. É impossível nós pensarmos numa fé a partir de Jesus Cristo que seja só imanentista, introspectiva para si mesmo. Né? O Papa ali na Gaudete Exultate já dá um toquezinho, ó, cuidado com o neognosticismo, com o neopelagianismo, que eles estão aí. Essa coisa de pensar eu e Deus, eu e minhas coisas, Deus que está no meu coração, eu tenho Deus no bolso, tiro, coloco Ele a hora que eu quiser. Essa perspectiva, ela vem e volta na igreja também historicamente.
Por quê? Porque tem uma briga, digamos assim, interpretativa de compreender o mundo ou mundanismo. O Papa usa não o mundo, mas ele usa mundanismo, quer dizer, aquelas coisas que nós pervertemos do mundo. Porque no início tudo era bom, Deus fez todas as coisas muito boas. Então, esse mundo não é mau. Agora, onde está o mal? Aí vem a perspectiva da teologia moral, vem do coração do homem, é dali que sai as paixões, os vícios, as maledicências, o pecado, sai tudo dentro de nós. Então as coisas estão aí, o mundo está aí, nossa perspectiva pode ser de ódio a esse mundo, onde eu tenho uma redoma que me protege, que é a fé, e eu não quero me misturar a esse mundo, ou eu tenho uma perspectiva que de fato a minha fé me impulsiona, me joga nesse mundo, me atrai para o mundo, porque é ali que eu vou levar Jesus Cristo. É ali que eu vou reconhecer no rosto desse mundo o rosto trinitário do nosso Deus. Portanto, eclésia, assembleia, tanto a dintra quanto a destra, é um processo de amadurecimento espiritual da comunidade cristã que crê, que professa sua fé, que tem sua doutrina, mas que é capaz de reconhecer nos outros iguais, na mesma dignidade. Portanto, a nossa fé não nos torna melhores do que os outros. É a primeira perspectiva cristã. Ela nos torna responsáveis pelos outros. Mesmo que eles nos odeiem, mesmo que eles não gostem de nós, mas nós nos tornamos responsáveis, porque no rosto do outro está a dignidade que Deus criou para cada um. E essa convivência, às vezes difícil, às vezes complicada, às vezes em guerra, essa convivência é um ideal que devemos buscar. Um ideal que a igreja tem a missão de trazer esse mundo, lembrar esse mundo que sim, é possível viver no bem, é possível viver na caridade, é possível viver na paz, porque todos fomos criados por Deus. Volto à frase, o início da frase. Então, todo o resto da frase é consequência do reconhecimento que Deus nos criou. Esse é o ponto. No momento, tanto que ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Qual o primeiro mandamento, né? Jesus mesmo nos relembra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti, porque é consequência. Mas o amor a Deus é que nos leva ao reconhecimento que o nosso Deus está no meio de nós, que se encarnou, nos faz cumprirmos este dever de, no rosto do outro, reconhecermos que o outro também foi criado pelo Deus e também a imagem e semelhança dele. Não é um exercício tão fácil, mas é aquilo que o Evangelho nos propõe. Esse encontro, né, esse documento assinado, ainda vou voltar, ele nos dá a perspectiva de uma igreja que seja capaz de não ter medo da relação com o alter, com a alteridade. Uma das palavras que veio aqui bem interessante no documento, no nosso subsídio, aliás, é alterofobia. Com esta perspectiva de uma vida de fé somente interior, para dentro, o outro é sempre o perigo, o outro que vai me dar a tentação, o outro que vai me desviar de Deus, o outro vai ser sempre o que vai me tirar o foco. E isso está trazendo, inclusive, muito sério, uma crise de vida comunitária. Nós vemos algumas comunidades com muita dificuldade de angariar novos membros, novas lideranças, são sempre as mesmas. Nossas comunidades não estão se renovando. O que está acontecendo aí? Nossas comunidades perderam o primeiro anúncio. Não estão mais fazendo experiência de primeiro anúncio. Então, o perigo é nos tornarmos uma panelinha, que é bom estar junto, é bom se encontrar, é ótimo fazer as coisas, estamos ali dentro da igreja fazendo nossas coisas, mas e daí? É só isso? Isso é ser cristão? Não na perspectiva do Evangelho. Eu lembro bem, o Papa
na época Bento XVI, não, ainda na época Cardeal Ratzinger, nem era papa, reunido com os catequistas, aí ele falando sobre a importância de evangelizar, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou: a igreja é como uma árvore frondosa. Imagine aquela árvore frondosa. Onde eu trabalhava lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tinha aquelas figueiras enormes, belas. Então quando fala em árvore frondosa, eu lembro de uma figueira, né? Gostoso. Então ele dizia: todo mundo gosta de estar debaixo daquela sombra, aproveitar, coloca uma rede, senta ali, faz um piquenique, todo mundo aproveita das sombras da árvore, os pássaros aproveitam das frutas, é muito bom, as raízes fortes da árvore, a árvore frondosa, você se sente bem. Então ele diz: a igreja virou essa árvore frondosa, porque são 2000 anos de história, né? É algo que tem uma raiz profunda e nada nesse mundo, inclusive, vai derrubar, segundo a palavra de Deus, e nós cremos nisso. Então, essa experiência de estar bem, de estar seguro, é um pouco o que nós vivemos nas nossas comunidades. Ele falou: só que o problema que acontece, o perigo que nós podemos nos acostumar, é de nos acomodarmos demais a essa sombra e esquecermos que também devemos ser semeadores. É bom estar na sombra de uma árvore já crescida e grande, mas para ela chegar a esse ponto, alguém precisou semear. E aonde está essa semeadura, essa vontade de semear, essa coragem de sair da sombra tranquila, dos frutos, da segurança, dos muros das nossas comunidades, para de fato enfrentarmos aquilo que é a essência do Evangelho: ir a toda criatura. Então, cuidado para não acharmos que a igreja é só a vida paroquial. É também isso, é a árvore frondosa, ela está aí e precisamos cuidar bem dela, mas não é só essa perspectiva. A igreja não é só adintra. Nós não podemos ter a perspectiva que a igreja, e vamos ver aqui, é a última luz. A luz não é a igreja, a luz é Cristo. E a igreja se ilumina na luz de Cristo. E onde a igreja for, igreja somos nós, essa luz de Cristo vai nos guiar. Mas aquela ideia de que estamos bem, tranquilos, ótimos, e assim devemos ficar, ela pode ser perigosa e termos cristãos acomodados. Essa é uma perspectiva que temos que sempre estar atentos, vigilantes. Então, meus caros, a tensão entre eclésia adintra e eclésia destra está aí. Vocês estão iniciando mais um ano, logo estarão nas comunidades. A vida de comunidade é intensa, nós conversávamos aqui, né, Frei? É o dia a dia, entra a quaresma, entra ano e sai ano, e ali aquela intensidade. Mas eu falo de cadeira nesse sentido porque eu trabalhava numa paróquia até muito boa, onde eu estava, e quando eu tive a experiência de sair e fazer uma missão, os horizontes se abriram. Eu percebi que os meus problemas não eram mais conseguir cadeira, sala, mas era conseguir pessoas, nem isso eu tinha. Eu lembro que a primeira visita que eu fiz, a visita pastoral missionária no Chuí, vocês sabem que o Chuí é o nosso ponto mais meridional do Brasil, uma cidadezinha de 5.000 habitantes mais ou menos. E eu marquei a visita missionária lá, feliz da vida. Vamos lá, vamos um domingo, 10 horas da manhã, uma alegria, 200 quilômetros, saí de Rio Grande, fui até lá, uma reta, só encontra capivara no meio do caminho, capivara daqui, capivara dali, uma beleza, você vai, cheguei lá, feliz da vida, vamos começar a missa, vamos. Era eu, o padre e uma senhora na Assembleia, uma. Então, eu falei, opa, aí rezei aquela missa com alegria, com fervor, depois no final da missa ela disse, que missa linda, padre. Falei, uma missa exclusiva, né? Não disse mais exclusiva. E não era brasileira, era uruguaia, ainda mais isso, não era brasileira, era uruguaia.
Então, ali você vai percebendo, então não é só estrutura, né? Tinha estrutura, tinha salas, tinha uma linda capela, tinha o Santíssimo, tinha o padre, tinha o bispo, tinha tudo, mas não tinha pessoas. Então, é um outro horizonte, onde nós estamos. Talvez essa realidade não chegou aqui em Brasília, espero que nunca chegue, ou em muitas das dioceses do Brasil, mas em alguns lugares isso já é realidade, onde você não tem mais... O dia que nós resolvemos fazer, nunca tinha acontecido um Corpus Christi lá também. Vamos fazer? Vamos, o padre topou. Então, porque um lado da rua é a Avenida Brasil, é o lado Uruguai. Outro lado da rua é a Avenida Uruguai, que é o lado do Brasil. Vamos fazer um Corpus Christi nessa avenida. Então, uma religiosa, uma irmã das irmãs escalabrinianas, levou um radinho para ter música. O padre pegou o Santíssimo, frio, um vento, até isso ajudou. Um vento que cortava assim, frio que estava. Então, éramos nós também, 4 pessoas. Tinha a irmã que cuidava do som, o padre que cuidava do Santíssimo, e eu com a bandeira, com as 2 bandeiras, e outro padre do Uruguai que veio de túnica também, e aí levou os livros de oração. Éramos nós, mais ninguém. Então, meus amigos, qual é a perspectiva aqui? A igreja destra. A igreja tem que sair. E se nós não fizéssemos isso? Eles nunca vão ver os sinais. Nós temos que apresentar os sinais de Deus. Tem um, não importa. Tem 2, não importa. Vamos continuar. Vamos estar ali. Vamos fazer esse Corpus Christi. Vamos fazer essa missa. Vamos continuar abrindo a igreja no domingo. Mas não vem ninguém. Não, então, se não vem ninguém, abre todo dia. E aí começa a criar um espaço de referência. E quando eu fui celebrar numa capela de interior ainda, eu vi que o pessoal não sabia nem rezar o Pai Nosso. Não sabia Pai Nosso. Então, nós achamos que as pessoas já têm a fé impregnada nelas, que elas já nascem com isso. Não nascem com isso. Ela tem que ser anunciada. A fé tem que ser um processo de presença de Deus através da igreja. E eu pensava, quanto tempo não vem aqui, de certo, um catequista, um padre, eles estão tão longe, tão abandonados, nós os abandonamos, que eles estão se reunindo, mas não sabem nem rezar. É impressionante o que isso significa do ponto de vista da igreja à destra, né? É preciso sair, ter coragem de apresentar os sinais de Deus. Até porque o Uruguai, ele já tirou, né? Não tem mais nem Semana Santa no Uruguai, é Semana do Turismo. Não existe Semana Santa. Não pode ter nenhum sinal religioso. Então, a nossa parte ali é tentar acolher de alguma maneira. E tem mais. O que eu pedi de ajuda, porque nenhum padre ficava lá. O que eu pedi de ajuda de religiosos e religiosas. Então, fizemos um mutirão para tentar suprir essa necessidade do Chuí. Um grande desafio. Hoje, graças a Deus, está melhor, mas ainda é preciso fazer muita coisa. Portanto, meus caros, essa perspectiva de que nós precisamos trabalhar as 2 realidades nos ajuda a equilibrar e até amadurecer o nosso modo de ser igreja. Precisamos cuidar da árvore frondosa, claro, estamos ali, as estruturas, a nossa catequese, os sacramentos, tudo aquilo que faz parte da igreja. Isso faz parte da nossa tradição. Mas não podemos esquecer que precisamos também semear, ir ao outro, levar essa luz para aqueles que ainda não conhecem. E ali, quando eu cheguei fui embatinado de bispo, né? Fui visitar a escolinha, aí a diretora, para a criançada toda, vamos aplaudir o bispo, viva o bispo, todo mundo aplaudiu, né? Aí eu vi que tinha 2 crianças do lado e perguntou, o que é bispo? Aí outro respondeu, eu tinha levado o violão, eu toquei umas músicas, ele disse, não está vendo que é um homem que toca violão?
Então esse é o conceito de bispo mais original que eu já tive. Porque não conhece os sinais, não estão evangelizados, não tem nem sequer linguagem católica. E aí a gente vê a grande necessidade de irmos até todos esses. E eu trago essa perspectiva dos papas, né? Claro que eu vou dar um destaque ao Papa Francisco, mas todos eles, de alguma maneira, começaram a sair dos seus muros, começando talvez ali pelos pronunciamentos radiofônicos de Pio XII, que chegavam em lugares que jamais se poderia imaginar, até a primeira saída do Paulo VI, e assim depois não parou mais. Foram viagens e viagens e viagens que demonstram exatamente a preocupação de uma igreja que não está voltada só para si, mas está disposta a conversar com todos, porque todos têm a mesma dignidade. E talvez hoje essa herança que nós temos do Concílio Vaticano II nos dá quase, eu diria assim, um orgulho, porque muitas religiões e seitas não aceitam o diálogo, não estão dispostas a sentar. E nós, católicos, sempre somos os primeiros a chamar para o ecumenismo, chamar para o diálogo, ir aonde os outros não vão, e de alguma forma somos respeitados por isso. Essa semana passada, acho que o Frei Jorge não estava aí, mas nós fomos chamados por um grupo de muçulmanos que querem fazer exatamente uma mesma... volta lá no Adesta e Adintra. Eles querem fazer exatamente um documento de paz aqui no Brasil, reunindo todas as grandes religiões, de modo que inspira os muçulmanos falando conosco. Nós vimos no gesto do Papa Francisco um sinal de que é possível nos reunirmos em torno da paz. Então a referência deles foi o Papa Francisco, para frente. Então, essa questão das viagens, só para aqui um breve resumo, 347 viagens, talvez não está muito certinho, depois tem que fazer, agora deve ter tido mais viagens do Papa Francisco, mais ou menos 171 viagens para vários locais na Itália e 176 para nações estrangeiras. Digamos assim, foram realizadas nesse último meio século pelos papas todos que estão aí a partir do Concílio Vaticano II. Por que eu trago isso? Para nós entendermos que um tema como esse da campanha da fraternidade, ele não se limita só a um trabalho de fazermos amigos entre nós. Mas eu acho que o grande apelo dessa campanha é a nossa capacidade de exercitar a amizade com quem ainda não é nosso amigo, com quem ainda não está disposto a ser nosso amigo. O quanto nós estamos dispostos a ir até essas pessoas. Então, os últimos papas, naturalmente diferentes, porque eles têm uma autoridade, eles são chefes de Estado, então mesmo que a nação não queira recebê-los, eles têm que fazer todo o protocolo para receber, porque é um chefe de Estado. Mas a iniciativa de um Papa sair do seu lugar, sair do Vaticano e ir até esses lugares, sempre transforma e abre caminhos, abre portas para grandes diálogos e até soluções de conflitos. Se formos olhar, muitos conflitos foram solucionados graças a visitas ou a intervenções desses papas. Portanto, meus caros, essa igreja em saída que o Papa Francisco fala não é novidade. Ele deu uma intensificação agora, mas é algo que está aí no seio da igreja, desde São Paulo, que começa a sair para evangelizar. Isso faz parte da nossa natureza cristã. A própria perspectiva do Cristo que anda, que sai, quem teve a oportunidade de estar lá na Terra Santa vai ver que ele andava em muito, e de alguma maneira queria, inclusive, recomeçar. Vamos para outro lugar, vamos para outra margem, porque aqui já não tem mais muito o que fazer, eles não, nem aceitaram os milagres de Jesus, então vamos para outro lugar, e assim recomeça. Essa igreja em saída, no fundo, qual é a perspectiva?
uma capacidade de não desistirmos das pessoas, de irmos ao encontro, de enfrentarmos aqueles que estão precisando de uma referência ou de encontrar a experiência de Deus para frente. Então, na Fratelli Tutti, nós poderíamos aqui elencar, olha que bonito, claro que são muito mais expressões, eu só levantei algumas que o próprio subsídio nos traz, né? O que é amizade social? Qual é a perspectiva da amizade social? Então, primeiro, nós cristãos, a partir da nossa fé, impulsionados na luz de Cristo, irmos ao encontro. Sermos capazes de ver no outro a dignidade que lhe foi dada por Deus, sem medo e sem construir muros. Então, a amizade social é amor que ultrapassa barreiras da geografia e do espaço. Um amor que é capaz de perceber que quem está lá do outro lado do planeta, lá na China, lá nos países islâmicos, lá na Groenlândia, lá na Patagônia, então, merecem ser amados. Isso é um vínculo, né? Uma unidade belíssima, perspectiva que poucas religiões têm, de que Deus não veio para um grupo, não morreu por um grupo, morreu por todos. Nós católicos sempre vamos levar essa catolicidade onde estamos. Fraternidade aberta a reconhecer, que reconhece, que valoriza todas as pessoas, ama todas as pessoas. Uma fraternidade, aliás, uma amizade social que comunica com a vida o amor de Deus. Comunica com a sua própria vida o amor de Deus. Uma das coisas belas, né, que eu vi são algumas comunidades, as irmãzinhas de Foucault, os irmãozinhos de Foucault, mesmo lá no Uruguai. Eu entrei na casa deles, fui visitar, já estava há muito tempo lá. Elas trabalham, fazem, desenvolvem uma profissão, e ali com a vida delas vão falando do amor de Deus. Uma perspectiva desapegada das estruturas, que toda vez que a gente encontra essa experiência, nós somos tocados profundamente. Daí vem até uma recordação de Viktor Frankl, né? Quando você está lá no campo de concentração, você perdeu sua família, perdeu suas coisas, seus bens, sua roupa, está nu, não tem mais nada, o que sobra? O que sobra? Quem somos nós? E aí vem exatamente a perspectiva transcendental. Nós não temos coisas para ter dignidade. Nós somos segundo a dignidade de Deus. Então é o ser que tem um amor total, né? Esse amor que deseja abraçar, esse amor que com a vida mostra a presença de Deus, que vive livre de todo desejo de domínio sobre os outros. Eu tive um professor, Fagioni, que está lá no Ateneu Santo Antônio, em Roma, franciscano naturalmente, por isso que eu trago o nome dele aqui. E ele trabalhou muito bem essa dimensão quando estudei teologia moral, que toda violência ela é gerada por algo. E ele trouxe duas perspectivas bem interessantes que até poderia reatualizar isso, que é a violência que pode ser gerada pelo ódio. Então aí tem um inimigo que me fez algo mal, que eu tenho que me defender, eu tenho raiva, tenho ódio daquilo que foi feito e reajo para aquilo, então aquilo cria uma tensão. Então muitas guerras são provocadas por isso, muitos problemas de violência no mundo são provocados pelo ódio, porque o ódio ele extinga a vingança, né? Ele nos faz dar uma resposta, dar um retorno, e movido por um sentimento de destruição do outro, inclusive. Esse ódio pode ser expressado de muitas formas. Mas tem um outro fator que gera a violência, que é o desprezo. Eu acho interessante, valeria a pena entendermos melhor. Porque o desprezo, a pessoa não fez nada para mim, ela não teve uma ação direta contra o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu desprezo pelo que ela é.
eu desprezo porque ela é negra, eu desprezo porque é um índio, eu desprezo porque é mulher, eu desprezo, nós trazemos algumas questões como essa, feminicídio, desprezo porque é criança. Então, uma violência que pode ser gerada tanto com o ódio quanto o desprezo são duas bases que destroem as sociedades. Agora, no sábado, que nós comemoramos 2 anos dos conflitos entre os ucranianos, né, que inclusive foi um pedido do eparca aqui do Brasil. Então, lá, uma das coisas que eu trouxe ali da doutrina social da igreja, ninguém ganha com a guerra, todos perdemos com a guerra. Isso é a doutrina social da igreja. É impossível ganhar algo com a guerra. Muito forte, né? Então, a partir disso, nós temos que ter essa perspectiva. Quais são os sinais do ódio e do desprezo que estão ainda na nossa cultura, movendo violência? E aí a coisa é mais séria, porque você tem que ir na raiz. Por que uma pessoa odeia uma pessoa negra? Por que uma pessoa odeia uma pessoa pobre? O que leva a esse ódio ou a esse desprezo? Pode ser as duas coisas juntas. E se nós católicos não formos capazes de elucidar isso através da amizade social, mostrando que todos têm a mesma dignidade, vai acontecer o que já está acontecendo em alguns países da Europa. Agora, por exemplo, começa a ressurgir na Alemanha grupos neonazistas. Imagina o que significa isso. No norte da Itália, tem grupos, somente da linha da Lega, lá, que é uma linha muito dura, que tem um plano de ação para tirar todo imigrante da Itália. E aí você vai percebendo que se torna uma cultura legislada. O ódio e o desprezo começam a ser legislados. Um amor que se estende para além fronteiras. Um amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. Então, amizade social é o amor presente nas relações sociais. É entender que o outro é meu irmão. Para entender isso, tem que ter a perspectiva de que temos um mesmo Deus que é Pai. Se não tiver a perspectiva transcendental, a amizade social ela fica fragilizada. Ela pode acontecer e acontece em muitos países e também nas nossas relações. Mas quando há a transcendência de que o outro tem a mesma dignidade porque é a imagem e semelhança de Deus, nós garantimos isso como não só uma relação humana, mas uma relação divina. Deus quis se tornar um de nós para dar a dignidade, mostrar para nós a dignidade de quem nós somos. Para frente. E aí tem todo um estudo que valeria a pena, que eu não tenho tempo suficiente aqui, mas gostaria de jogar, como diz lá no Paraná, essa batata quente na mão de vocês, dos estudantes. A perspectiva da Lumen Gentium, né? Como a igreja pode ser essa luz que constrói amizades, que pacifica, que reconcilia? Como nós podemos de fato nos tornar sinais de paz e não sermos protagonistas do ódio? Porque também a religião pode ser instrumentalizada, e está sendo instrumentalizada. Muitas seitas se tornaram seitas de ódio. Elas crescem nessa perspectiva da violência, do desprezo. Desprezo para quem não crê, desprezo para quem não é da minha fé, desprezo para quem não professa aquilo que eu professo. E a Lumen Gentium, ela traz a outra perspectiva. Por isso, retomar o Vaticano II, reler a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, eu diria assim, é quase que respirar um novo ar novamente. E a atualidade desses dois documentos vale a pena nós retomarmos. Então, Cristo e a igreja é o sinal sacramental do corpo místico de Cristo. Essa íntima união com Deus que encontra eco no coração de todo o gênero humano. Lumen Gentium. Todo o gênero humano.
não tem espaço nem para ódio nem para desprezo. Porque todo o gênero humano mora na casa comum. Olha como o Papa Francisco conseguiu costurar o Concílio Vaticano II nas dimensões planetárias. Nós temos uma casa. Já é uma perspectiva. Nós não temos países somente, nações que vivem para si mesmas. Todos nós somos corresponsáveis por tudo. E o que fere uma nação pode ferir a todas. E é isso que nós estamos vendo, né? Conflitos que vão gerando problemas em todos. Só lembrando aqui, tanto em uma quanto a outra, a luz dos povos é Cristo, e a igreja em Cristo é como que o sacramento que se torna sinal, instrumento da íntima união de todo o gênero humano, a unidade do gênero humano. E aqui vem o ponto para nós. É dever da igreja que os homens todos, ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais, alcancem também a plena unidade em Cristo. Não é aqui a ideia de um cristianésimo, né? Aquela ideia de cristianizar sobre as culturas, mas de testemunhar o Cristo pela nossa vida onde estivermos. Não é mais aquela ideia de que tudo tem que passar por um totalitarismo, mas a ideia do serviço. Não é a ideia de impor sobre os outros uma fé, mas de expressar a fé para que os outros possam conhecê-la. É muito diferente. E a Gaudium et Spes, as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e daqueles que sofrem, são também as alegrias, esperanças e tristezas, angústias dos discípulos de Cristo. Nós não somos igreja para nós mesmos, mas tudo que a humanidade vive toca-nos de maneira especial, porque temos que responder a isso. Por esse motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. As duas grandes perspectivas da igreja, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, trazem para nós o amor ao gênero humano. Não desistir jamais do gênero humano. E não sermos, como muitos grupos apocalípticos, desistir da pessoa humana, porque ali já não tem mais o que fazer, né? E só lembrando então, dando uma ênfase para o Papa Francisco, os países que ele visitou e que nunca tinham sido visitados por um Papa, pela Igreja. Mianmar, 2017. O que ele foi fazer lá? Tinha um grande encontro do Conselho Supremo dos Monges Budistas. O que o católico vai fazer no Conselho dos Monges Budistas? O que o Papa foi fazer lá? Vocês sabem o que ele foi fazer lá? Por incrível que pareça, um país que é 99% budista. Um católico entra lá, o cristão, o Papa Francisco, para defender uma minoria muçulmana que estava sendo atacada seriamente por grupos radicais budistas. Gente, aqui está a chave. Se nós compreendermos isso, qual é o nosso papel? Esse é o papel do católico cristão, de reconciliar lá onde outros não conseguem fazer. Uma palavrinha, uma presença sua faz a diferença. Depois, 2019, Emirados Árabes. Olha o que ele diz: me dirijo a esse país como um irmão, fratelli tutti, como um irmão, para escrevermos juntos uma página de diálogo e percorrermos juntos os caminhos da paz. Todo mundo entende essa linguagem. Eu não preciso impor a minha doutrina para eles. Eu preciso mostrar para eles aquilo que eu acredito, que o Evangelho expressa, que é a reconciliação, a paz. E ainda pede para eles rezarem, né? Orem por mim. 2021, Iraque. Hoje, porém, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais durável que o fratricídio, que a esperança é mais poderosa do que o ódio, que a paz é mais poderosa do que a guerra. Na cidade de Abraão.
ele falou em Cristo? Falou. Em tudo que ele falou aqui, ele falou em Cristo. Mas pela sua presença. Veja que interessante. 2022, Bahrein, um fórum do diálogo, né, sobre a questão da coexistência humana. Sudão também e Sudão do Sul, são países que ele não tinha ido, que nenhum Papa tinha ido. Para dizer o quê? A importância do diálogo. E finalmente na Mongólia, só 1.500 católicos. A Mongólia no mundo é o Chuí do Brasil. Pouquíssimos católicos. Para quê? Para dizer, estamos com vocês. Não importa o número. Vocês têm a mesma dignidade de um país que é 100% católico, por exemplo. Essa é a beleza do encontro. Isso é amizade social. É se desprender daquilo que nos confere, nos dá uma certa segurança para irmos nos lugares onde as pessoas estão precisando de referência e ali mostrarmos qual é o nosso papel. Portanto, Frei, eu vou terminar. Posso fazer as últimas considerações? Eu não vim trazer para vocês o subsídio, vocês leem, né? Eu não ia percorrer o subsídio nem os temas que são próprios deles. Mas eu quis trazer para vocês um contexto e uma chave de leitura que este tema não é por acaso. Que esse tema não saiu do nada, que esse tema ele está fazendo parte de uma grande história pós-Concílio Vaticano II, como um dever nosso. E, portanto, aqueles que criticam é porque desconhecem a própria história da igreja. Queridos franciscanos, vocês franciscanos que estão aqui, qual foi a fonte de inspiração? Quem é que disse Fratelli Tutti? Então vocês têm o dever, né, de realmente ajudar a igreja a não perder essas duas perspectivas, a destra e a de intra. Como irmãos que vocês testemunham, como inspiração que vocês têm do próprio fundador. Escrevia São Francisco de Assis dirigindo-se aos seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor de evangelho. O seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Não importa a distância, é meu irmão. Este santo do amor, é o Papa falando na Fratelli Tutti isso, né? Este santo do amor fraterno, da simplicidade, da alegria, que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si. Volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e amizade social. Sua visita ao sultão Malik al-Kamil, no Egito, lembrando São Francisco. Lá, Francisco recebeu no seu íntimo a verdadeira paz, libertou-se de todo desejo de domínio. Para mim, essa é uma expressão forte, porque é o desejo de domínio que leva à violência pelo desprezo e pelo ódio. Esse desejo de dominar, né? Então, a grande possibilidade de amizade social só é possível se nós nos libertarmos do desejo de domínio sobre os outros. Esse é o mal da humanidade atual. O desejo de domínio sobre os outros. Fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Foi ele que motivou essas páginas, foi ele que motivou o Papa Francisco, foi ele que motivou a campanha da fraternidade de 2024. E para mim é uma honra estar falando isso aos franciscanos, dos quais de vocês haveremos de ver o testemunho de que a paz fraterna no mundo é possível. Muito obrigado. Então agradeço muito as suas palavras, de fato é um momento muito oportuno de refletir vários elementos que o Papa Francisco sempre chama a atenção, principalmente a partir do seu documento Fratelli Tutti, dessa dimensão da unidade, do amor, a experiência de vivermos como irmãos, que já remete a Laudato Si, e essa experiência de olharmos tudo aos olhos da criação, né? Então essa é uma experiência muito forte
que marca a nossa identidade franciscana, esse cuidado pelo próximo, essa atenção pelo próximo. E nós temos alguns elementos interessantes dessa temática, que muitas vezes, inclusive uma fala sua, muitas vezes nós nos atentamos, quando falamos de próximo, daqueles que estão ali, mais próximos de nós, mas nós esquecemos que o outro, ele está para além desse muro geográfico, né? Inclusive na Laudato Si, o Papa Francisco, ao falar de todo o cuidado com a casa comum, nos chama a atenção que qualquer desvio, qualquer elemento que possa interferir a própria criação, pode, de fato, destruir, pode tirar de nós essa experiência de uma casa comum, uma casa que nos acolhe, né? Porque, de fato, nós perdemos essa organização, esse cuidado. E aqui um ponto que nos chama muita atenção, somente na perspectiva acadêmica, filosófica, é o tema da alteridade. Muitos autores da filosofia na dimensão da ética trabalham esse tema. Gosto de elencar de modo particular Emmanuel Levinas, que foi inclusive meu autor de pesquisa, que trabalha esse rosto, esse olhar para o próximo, reconhecendo de fato o infinito. E quando nós temos esse princípio de que o outro, o rosto do outro é infinito, nos faz perceber a importância do cuidado, a importância de, de fato, favorecer um espaço de encontro, né? Então, isso é um processo muito interessante. Aqui eu gostaria, para abrir um pouco o debate, mas de forma sucinta, depois abriremos também a todos, uma coisa muito interessante que você falou da sua experiência no Chuí, e o que me marcou bastante é principalmente a experiência de a comunidade mais do interior. E aqui nós colocamos um aspecto que muitas vezes a desculpa em relação à pastoral se dá exatamente pelo fato de que não tenho tempo, estou sozinho, não tem como chegar àquela comunidade de distância. Como nós podemos olhar para essa realidade que é muito comum aqui no Brasil, como igreja do Brasil, como nos atentar para aqueles que estão lá nos confins do interior, lá na experiência pobre e humilde. Como refletir de fato essa experiência pastoral? Não é muito fácil porque, em primeiro lugar, você tem que ter a disposição de dar uma formação para as pessoas locais, né? Se eles não tiverem uma formação mínima, dificilmente vai conseguir sair daquela situação só de ir lá quando o padre vai participar. Então, em primeiro lugar, detectar lideranças. Quem são as lideranças do local que podem nos ajudar, né? Tinha uma igrejinha bem no meio do nada, assim, mas tinha ali uma comunidade, umas 4, 5 famílias que moravam ali perto, a maioria eram pescadores, e aí você tem que pegar uma catequista, tem que preparar, tem que começar tudo do zero. Mas uma das coisas que me ajudou muito lá na diocese foram os diáconos permanentes, porque padre eu não tinha. Em 7 anos que eu fiquei, eu consegui 3 seminaristas, e eu me esforcei. Eu fiz que nem eu só, toquei flauta, dancei, fiz tudo que vocês possam imaginar para tentar conseguir seminarista, e não conseguia. Consegui 3. Esse aqui era filho único, a família pressionou, desistiu. Esse era filho único, a família pressionou, desistiu. E um perseverou. Está lá ainda, espero que persevere. Então, para dizer para vocês que também a falta, né, de vocações incide diretamente nesse problema. E aí, agora, por outro lado, consegui ordenar 6 diáconos permanentes, praticamente. Então, começamos a distribuí-los, eles iam mais nas comunidades, tinham essa disposição, o que nos ajudou a fortalecer um pouco a formação dessas lideranças. Ao meu ver, tem que ter presença, seja se é o padre, se é uma religiosa, se é um líder, se é um diácono permanente, se é um seminarista. Então,
eu pegava lá os bispos das dioceses maiores do Rio Grande do Sul, escuta, manda o teu seminarista passar as férias aqui, né, na diocese, que daí pelo menos eu faço um mutirão nas férias, e dava muito certo, porque dali sempre surgia uma liderança, às vezes conseguia suscitar alguém que poderia começar a ser formado. Presença. Sem presença, nós não conseguimos fortalecer as comunidades. Então, acho que deveria investir nessa questão de como a igreja pode estar. E aí vem, claro, as seitas vêm chegando, porque aí eles moram no local, eles têm ali, vivem ali, e eles vão ocupando os espaços que nós desocupamos. E aí nós vamos perdendo também a presença da fé católica nesses lugares. Nas periferias, muitas das minhas periferias lá da cidade mesmo, já não tinha mais linguagem católica. Chegava, ô pastor, que bom que o senhor chegou, né? Então já chamava de pastor, já a linguagem era evangélica. E o que, claro, isso faz a gente refletir, que é a nossa ausência mesmo em determinadas regiões que outros vão ocupando. E que bom que ocupam, melhor que ocupem, e é o espaço deles também. Acho que não temos que ser proselitistas. O que nós não podemos é ser omissos. É diferente. Não podemos ser omissos. Se a gente tem condição de estar no local, de cuidar da comunidade, é nosso dever fazer isso. Muito obrigado. Temos alguma contribuição, algum questionamento? Esse momento é oportuno para dialogarmos, aproveitar, refletir e aprofundar bastante esse tema que é muito pertinente para nós. Boa noite. Eu sou aluno aqui do WISB, estou indo para o terceiro semestre. Nós tivemos notícias nos bancos escolares que mais de 90% dos católicos não participam da missa obrigatória de domingo. Ou seja, eu coloquei em sala de aula e até chocou alguns. Nós participamos de uma igreja em que a maioria vai para o inferno. Ou seja, o cristão é pecado mortal. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, aqui em Brasília, nós temos mais do que o dobro de terreiros do que de igrejas. Ou seja, é muito mais fácil falar com o pai de santo do que falar com o padre. O padre está sempre correndo, celebrando várias missas, é difícil falar com o padre. No terreiro é fácil de falar com o pai de santo ou a mãe de santo. Daí, nós temos a questão do católico de PGE, o ateu prático, aquele católico que vai à missa de vez em quando, por ser de vontade, mas que vai ao terreiro, vai ao centro espírita, vai lá falar com o pastor. No aspecto ad intra, com relação a esse rebanho, que parece que está mais